Olá, é uma alegria muito grande poder compartilhar com você a palavra de Deus. Estou muito feliz e muito satisfeito com esse momento. E hoje eu vou falar sobre as primícias. Esse é um assunto bastante sério, bastante relevante. Essa palavra tem a ver com o que vem primeiro, os primeiros ganhos, os primeiros frutos, os primeiros animais que nascem numa fazenda. Esses primeiros, lá na história de Israel, eles eram doados como um gesto de gratidão. Eles eram presentes. É sobre isso que eu vou falar, sobre o conceito do presente. E esse conceito das primícias, ele começou no Jardim do Éden. Eu vou explicar. Vamos direto ao ponto. Eva concebeu e deu à luz a Caim, depois deu à luz a Abel. Está em Gênesis 4, 1 e 2. Caim e Abel foram os dois primeiros filhos de Eva. Tudo era novinho, perfeito, era saudável, nada de doenças. Possivelmente ela deu à luz sem qualquer sofrimento. O milagre da vida não é um acidente. A vida foi projetada, foi planejada. Eva teve outros filhos também. Você sabe que os filhos na mesma família não são iguais, absolutamente iguais. Cada um tem seu jeito. E olha só o que aconteceu. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4, verso 3. Caim deu uma oferta a Deus. Isso é bonito. A oferta é um presente. Caim deu o fruto do seu trabalho, deu da horta, do pomar do Éden. Deus ama quem dá com alegria. Paulo disse isso segundo Coríntios 9, 7. Mas existe um problema nesta cena. No fim de uns tempos. Esta frase é a questão. Outra versão diz ao cabo de uns dias. No fim de uns tempos, Caim deixou Deus por último. Não sei quanto tempo levou, mas o que parece é que ele decidiu dar a sua oferta depois de usufruir. Isso é um destaque aqui nesse texto, que pode ser confirmado também no verso seguinte, que faz o contraste. Olha só, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Gênesis 4:4. Existe aqui dois destaques. Primeiro é esse, Abel deu das primícias dos animais. As primícias significam os primeiros. Abel colocou Deus em primeiro lugar. Dar as primícias tem a ver com demonstrar respeito, preferência. O assunto não é aqui apenas oferta, mas aquilo que vem junto com a oferta. E eu chamo a atenção sua para um outro detalhe. Aqui há um fato de que Deus se agrada primeiramente do doador e depois da oferta. Bom, antes de prosseguir, eu preciso ilustrar uma coisa. Com esse animalzinho aqui, um pássaro. Enquanto os animais têm um som fixo, os seres humanos eles têm um som variado. A nossa música é variada, nós podemos criar a nossa música. Deus nos deu esta capacidade. Isso tem a ver com... Isso lembra, né, o livre-arbítrio. Caim e Abel, eles escolheram qual presente dar a Deus. Não há nada de errado em escolher o presente. Mas, aqui é uma questão. Presentear é um gesto de gratidão, é uma forma de demonstrar um sentimento de admiração, de generosidade também. O significado do presente é mais do que material. Está simbolizado ali no conteúdo, sim, na embalagem, sim, na criatividade, mas também no cuidado e especialmente no sentimento quando se entrega o presente. Presentear é bom para a saúde, ativa os hormônios da alegria. Estou seguro que a maioria das pessoas gosta de receber presente. Isso é percebido em todas as culturas. E também eu acredito que uma grande quantidade dos que estão me ouvindo apreciam dar presentes. Ver o rosto de alguém que nós amamos é muito bom. Mas saiba que essa ilustração vai lhe ajudar a entender bem o que eu estou querendo dizer com aquele episódio que ocorreu ali no Éden. Você já deve ter visto a cena do aniversariante que está escolhendo a quem ele vai dar o primeiro pedaço do bolo. Na infância é a mãe, na adolescência é o pai, depois é o namorado, a namorada. O primeiro pedaço é dado para demonstrar quem ele considera ser a principal pessoa da festa. O aniversariante, quando ele entrega o primeiro pedaço de bolo a alguém, ele está dizendo: você
é o mais importante para mim. Bom, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do seu Deus. Essa é uma norma. Foi dita por Moisés em Êxodo 34, 26 e 19. Todo gado que abre a madre, animais e homens. As primícias são as primícias, elas não se referem só à renda, mas à primeira renda. Deus pediu que lhe entregasse as primícias como um reconhecimento de que Ele é a fonte da vida. Esse texto está dizendo que os primeiros frutos, o primogênito, são de Deus. Ele pediu para não tocar na primeira parte. O conselho é qual? Para levar à casa de Deus. Quem disse isso, como eu falei, foi Moisés. Mas note, as igrejas, quando elas recebem as ofertas, hoje em dia, é em forma de dinheiro. Elas devem administrar esse recurso muito cuidadosamente. Os missionários, eles são mantidos pelas ofertas e eles dedicam totalmente os seus talentos para o ensino do Evangelho. Eles aconselham, eles ajudam as pessoas a resolver problemas, eles ajudam a melhorar a comunidade. Eles trabalham de uma forma que o Evangelho cause transformação na vida das pessoas. Bom, Paulo acrescentou um outro fator. Lá em Romanos 11, 16, ele diz assim: se as primícias são santas, igualmente será a totalidade. Se for santa a raiz, os ramos serão. Esse verso de Romanos 11 está dizendo que, está falando de Abraão. Está dizendo que Abraão ele ofereceu a Deus o seu primeiro filho, o primogênito. E quando se santifica a primeira parte, fica santificado o restante. É isso que Paulo está dizendo. O Senhor estava santificando toda a descendência de Abraão porque ele ofereceu a Deus o primogênito, o primeiro descendente. E o povo de Israel entendia muito bem esse conceito. Eles ofertavam as primícias da lavoura e Deus abençoava todo o restante da lavoura. Agora, veja comigo um outro exemplo. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas, se não quiseres resgatá-lo, quebra-lhe a cerviz. Resgatarás todos os primogênitos de teus filhos. Êxodo 34, 20. Por que isso? O jumento é um animal imundo. Levíticos 11 diz que os animais limpos têm o casco fendido no meio, igual a vaca. Na pata da vaca você percebe isso, mas na pata do jumento não. Como os primeiros filhotes pertenciam a Deus, o dono deveria trocar esse animal que nasceu na sua fazenda por um cordeiro. Devia dar um outro animal limpo no lugar. Mas diz o texto que se ele não fizesse esta troca, então que ele matasse o jumento quebrando a nuca do jumento, a cerviz. Não poderia pegar para si o que pertencia a Deus. Bom, agora voltemos para a história de Caim, Gênesis 4, 5. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Eu sei que existe o fato de que Caim podia não estar valorizando o plano da salvação, pois o cordeirinho representava Jesus, ele deu frutas, mas em outras partes da Bíblia nós lemos que Deus recebeu ofertas tanto de animais quanto de produtos agrícolas. O conteúdo da oferta dos dois, Deus aceitou em outros momentos. Então, nesse caso, nós percebemos que Deus rejeitou, foi a atitude de Caim. Ele rejeitou primeiro o doador. Ali, ó, Caim e sua oferta. Ele rejeitou primeiro o doador, depois a sua oferta. Caim está, vou repetir uma coisa, a rejeição de Caim está relacionada com a atitude de entregar, a forma como ele entregou essa oferta a Deus. Veja, lá em Lucas 14 estão várias histórias contadas por Jesus para ensinar um conceito. Ele fala de um homem que vai construir uma torre e fez um cálculo do custo para ver se podia concluir a construção. Depois ele fala de um homem que vai para a guerra e conta os soldados que ele tem e quantos soldados tem no exército inimigo para ver se compensa entrar na batalha. E finalmente
no verso 26, ele diz: se alguém vem a mim e ama seu pai e sua mãe, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Se você quer segui-lo, deve fazer a conta, porque tem um preço. Para segui-lo, deve colocá-lo em primeiro lugar, acima de todos. Aqui está o conceito das primícias. Primeiro Jesus, depois o resto. O próximo texto que eu vou ler é muito pesado, mas preste atenção. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo. Esse alguém chegava a um monte, né? Esse alguém teve apenas 50% de produtividade. Talvez ele não estava conseguindo pagar as contas do mês, não estava tendo recurso suficiente para vencer as suas despesas. Mas o problema não era a crise econômica do país. Deus se apresentou como o responsável. Eles desprezaram a Deus e não quiseram ser abençoados por ele. Felizmente, o profeta Ageu, ele apresentou uma promessa eu chamaria de restauração aqui no final. Ele diz: mas de hoje em diante abençoarei vocês. De hoje em diante, sendo que vocês querem a bênção da verdade, então a receberão. Bom, por último, esse é o último exemplo. Eu vou lhe contar o conceito das primícias aqui no episódio de Jericó. Olhe novamente a história da conquista da cidade. Ela tinha um muro muito alto, muito largo, e o povo de Israel foi chamado para conquistar essa cidade. Eles circundaram a cidade várias vezes, e na 7ª vez o Senhor lhes entregou a cidade. Uma vitória estrondosa, as muralhas caíram do nada, a mão de Deus deu a vitória. O Senhor lhes entregou a cidade, Deus disse: toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor. Josué 16, 6, 16, 19. Deus pediu que reservassem lá para o santuário os metais preciosos encontrados na cidade. Em hebraico é Kodesh, sagrado, separado. Era a primeira das cidades a serem conquistadas na terra prometida. Então ela era a primícia das cidades. E é interessante que desde o Éden Deus pediu para não tocar em algo que pertence a ele. Acã foi um indivíduo que não obedeceu. Acã é um personagem, ele apareceu aqui nessa história. Ele viu uma capa, viu ouro, viu prata e decidiu pegar para si. Mas veja a consequência. Eles haviam conquistado Jericó e foram para a segunda cidade, chamada Ai. Essa cidade é pequenina. Então, o que eles pensaram? Depois acharam que seria fácil derrotar a pequena cidade de Ai. Foi isso que eles pensaram. Ela era pequena, mas perderam o combate. Deus disse a Josué, porque Josué foi reclamar com Deus, e Deus disse a Josué: por que você está reclamando? Um homem do grupo aí, o Acã, ele pegou algo meu. Não adianta chorar. Mande Acã devolver, vai resolver o assunto. Então lhe disse o Senhor. Vamos concluir voltando apenas um detalhe da história de Gênesis 4. Antes de concluir, só quero ler esse texto aqui. Gênesis 4, versos 6 e 7 diz assim: disse o Senhor: por que andas irado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Até que a história está terminando com uma frase confortadora. É um convite para corrigir a atitude, mudar a forma como se relaciona com Deus. Afinal, vamos ser honestos. Seja honesto comigo. Você não aceitaria um presente dado de mau gosto, não é verdade? Você não aceitaria um presente dado com desprezo, não é verdade? Deus disse a Caim que se ele mudasse a atitude, ele seria prontamente recebido. Bom, para concluir, eu quero lhe apresentar a palavra-chave. É essa: honra. A forma como a oferta é entregue demonstra se o doador está ofendendo ou honrando o Criador. Você presenteia com desprezo ou com alegria? Lógico que é com alegria. Mas você oferta de que jeito?
com miséria, com o sentimento de dar o resto, o que sobrou? Ou por outro lado, eu lhe pergunto, você dá uma oferta com carinho, com amor, com sentimento de gratidão? E se for assim, então você está honrando o Criador. E essa é uma questão muito importante. Olha, Provérbios 3, 9, 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Esse é o resumo de tudo. Colocar a Deus em primeiro lugar tem a ver com o uso do seu tempo, tem a ver com o uso dos seus relacionamentos, tem a ver com o uso dos seus talentos e também com os aspectos financeiros e materiais da sua vida. Salomão aqui está dizendo que compensa colocar Deus em primeiro lugar. Veja, compensa colocar Deus em primeiro lugar. Isso é realmente importante para Deus? Claro que é. Você quer saber o quanto é importante para Deus? Então olha essa última passagem bíblica que eu vou lhe mostrar. Aos que me honram, disse Deus, eu honrarei. 1 Samuel 2,30. Deus tem compromisso com aqueles que o respeitam. Evidentemente, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das dificuldades que você enfrenta, mas Ele quer lhe ajudar a crescer espiritualmente. Caminhe com Deus. Honre o seu Criador e você será honrado por Ele. Eu quero fazer um apelo a você. Coloque Deus em primeiro lugar. Quando estiver numa igreja e um líder religioso lhe convidar para contribuir, se você deseja fazer isso, não faça de qualquer jeito. Entregue sua oferta como um presente, com carinho. Depois que você der a sua oferta, faça uma oração. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Diga a Ele como você quer colocá-lo em primeiro lugar em tudo na sua vida. E peça para Ele te ajudar. Eu quero fazer uma oração com você agora. Senhor, aqui está uma pessoa que me assistiu até aqui. Eu tenho a certeza, Pai, que esta pessoa te ama. E que muitas vezes em nossa vida nós temos lutas, dificuldades de colocá-lo em primeiro lugar. Mas eu estou pedindo, me ajude essa pessoa que me ouve também a te colocar em primeiro lugar em tudo, em todos os momentos. E querido Pai, que possamos realmente ter um gesto de honra diante do Senhor. E lhe pedimos agora que derrame as tuas bênçãos sem medida, incontáveis, sobre a vida de todos esses que estão me escutando. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.